Olá meus amigos, mais um vídeo análise para o canal e desta vez analisarei algumas estratégias e técnicas que o Renan Santos do MBL, Movimento Brasil Livre, está usando para persuadir, manipular e manobrar você e a militância política deles, de modo que ele vai obter a partir daí mais poder e usar esse poder para avançar na agenda do impeachment do presidente Jair Messias Bolsonaro. Está achando exagero? Veja o que vem aí após a vinheta. Bem, meus amigos, esse vídeo, eu prometo, vai ser curto, porém vai trazer uma série de elementos suficiente para entendermos as técnicas e as estratégias e possíveis intenções do Dirceu da Vila Madalena. Farei pequenos recortes do que está ocorrendo nesse exato momento e explicarei os métodos utilizados pelo mesmo para que você seja manobrado, para que você contribua, mesmo que não queira de forma consciente contribuir para o impeachment do presidente Jair Messias Bolsonaro, né? De modo a atender os interesses de um certo alguém e ajudar um certo alguém também a ganhar mais poder. Antes de iniciar a análise, peço a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o joinha no vídeo e deixar o seu comentário para ajudar o vídeo a subir, ajudar o canal a crescer e fazer com que esse trabalho de análise possa avançar daqui para frente. Bem, o MBL protocolou um pedido de impeachment contra o presidente Jair Messias Bolsonaro no último dia 27 de abril. Todos nós vimos isso aí, aquele espetáculo que eles fizeram, né, lá em Brasília, de modo a conseguir ganhar muita audiência e etc e tal. A gente sabe que esse pedido de impeachment não vai para frente, né? O Renan Santos também sabe que esse pedido de impeachment não vai para frente. Se o presidente Jair Messias Bolsonaro vier a cair através do impeachment, vai ser por um outro pedido de impeachment, não vai ser por esse pedido de impeachment que eles protocolaram, mas por que, mesmo sabendo que esse pedido de impeachment deles não vai vingar, por que eles protocolaram? Você verá que por trás de um movimento aparentemente simples existe toda uma estratégia de poder muito bem elaborada, né? Muito bem formatada. E esse vídeo pretende clarificar tal estratégia e denunciar as técnicas utilizadas. Com o pedido de impeachment, estamos diante da aplicação da primeira estratégia de guerra, que diz: declare guerra aos seus inimigos. A estratégia da polaridade. Como a narrativa da imprensa está destruindo a imagem de Bolsonaro, fica fácil manipular as emoções das pessoas, porque ao colocar Bolsonaro como alvo, como inimigo, nesse contexto de ataque por todos os lados, através dessa polaridade, eles estão apelando para o inimigo comum, que é um poderosíssimo gatilho mental que vai manobrar a militância deles e uma parte dos apoiadores do atual presidente. O gatilho mental do inimigo comum é um poderosíssimo estímulo que desperta no receptor, que recebe essa comunicação, duas emoções basicamente, o medo e o ódio, direcionando essa emoção, essa energia para um alvo, de modo que força esse indivíduo a buscar ajuda, buscar parcerias, alianças para derrotar esse mal maior, para derrotar esse inimigo comum. Você une pessoas diferentes que discordam entre si quando um inimigo comum existe. Aquela máxima de que o inimigo do meu inimigo é meu aliado está sendo aplicada neste exato momento. O Renan Santos
e o MBL estão tentando fazer com o Bolsonaro o que foi feito com Dilma na época do PT, no sentido de colocar o presidente como alvo e unir uma gama de pessoas, de instituições, de movimentos para combater este inimigo comum. Não obstante, ele sabe que entrar com pedido de impeachment é algo que mobiliza o país, seja a favor ou seja contra. De modo que você percebe que essa ação também está implícita nela um outro gatilho mental poderosíssimo, que é a polêmica. O gatilho mental da polêmica é um estímulo extremamente poderoso que desperta no receptor a necessidade de se posicionar diante de algum fenômeno ou de algum evento. Para se posicionar, o indivíduo precisa buscar informações. Então, por conta disso, ele dá audiência para esse objeto do fenômeno. E ao dar audiência, você atrai a atenção de uma grande quantidade de pessoas. Essa busca por informação do indivíduo tem como propósito permitir que ele forme um juízo de valor sobre o que está acontecendo. E após ele formar esse juízo de valor, ele vai passar a buscar convencer outras pessoas de que essa visão estabelecida por ele está correta. Já observaram que toda a polêmica da audiência, eles fizeram isso pois estão aplicando também a 39ª Lei do Poder, que diz: agite as águas para atrair os peixes, né? Que é justamente isso que o gatilho mental da polêmica faz. Inimigos de Bolsonaro vão se unir ao MBL na tentativa de enfraquecer ainda mais o presidente eleito. Ao declarar guerra ao Bolsonaro, o MBL tenta criar um racha na direita. Sabemos que 45% da população não está com Bolsonaro. Sabemos disso. Foram eleitores de Haddad. E, portanto, esse público não interessa para o MBL. O que interessa é dividir a direita. Se eles conseguirem convencer apenas 10% da base de apoio eleitoral do presidente eleito, eles conseguem grande poder de mobilização. Nessa ação, identificamos a estratégia número 17, estratégia de guerra número 17, que diz: derrote-os em detalhes. A estratégia do dividir e conquistar, conforme nos ensinou, inclusive, Júlio César. Para avançar e materializar essa estratégia, o Renan está usando a 6ª Lei do Poder, que diz: chame a atenção a qualquer preço. E é justamente isso que o movimento está fazendo neste exato momento. Mas não só isso. Eles aplicaram também a 32ª Lei do Poder, que diz: crie espetáculos atraentes. Fizeram o congresso do MBL online de graça, convidando apenas membros da direita que são contra o atual governo para alimentarem sua militância, né? Formarem a cabeça da sua militância com a retórica a ser usada no combate da polêmica do impeachment. Ou seja, criaram a polêmica, criaram o espetáculo para capacitar a sua militância para o combate. O pedido de impeachment já chama a atenção por si só, mas quando eles realizam a comitiva para a imprensa, anunciando a entrada do pedido de impeachment, mais o Congresso de graça, estamos observando, meus caros amigos, um teatro fantástico para chamar a atenção com um ar de formalismo que dá conotações de seriedade, de competência, o que torna esse espetáculo atraente para quem não conhece a dinâmica do poder. A galera vai pensar assim: porra, os caras brocaram. Com o anúncio antecipado que fariam tal pedido, convocando a imprensa, eles aplicaram um gatilho mental da antecipação, de modo a criar nas pessoas o sentimento de ansiedade, inquietude, expectativa, mexendo, manipulando as emoções das pessoas quanto à ação que eles estão empreendendo, que eles estão desempenhando. E nessa polarização existente no Brasil,
com o inimigo comum declarado, eles conseguem com isso aplicar mais uma lei do poder. A 43ª lei que diz: conquiste corações e mentes. Então, todo esse espetáculo foi para mobilizar, ativar emoções em você para manobrar sua mente. O gatilho mental da antecipação é um estímulo poderoso que desperta ansiedade e expectativa quanto a acontecimentos futuros. Em um ambiente de incertezas, que é justamente esse que nós estamos vivenciando hoje, projetar o futuro faz com que o cérebro, que está em confusão, em desequilíbrio, que ele entre em harmonia. Pois você fornece para o mesmo uma direção a ser seguido, você oferece para o seu cérebro um caminho, um objetivo a conquistar. Então, nessa confusão, ao criar toda essa estratégia, eles aproveitam essa confusão gerada em seu cérebro, essa dissonância coletiva e cognitiva coletiva, e ele dá para vocês inconscientemente a solução, fazendo com que vocês fechem aí com eles em busca dessa solução, essa salvação do Brasil. Nessa ação de pedido de impeachment, você provavelmente sabe, mas não custa relembrar, está implícita também uma estratégia sutil para construir autoridade. Isso mesmo. Ações que fortalecem a autoridade de um indivíduo ou de uma instituição são gatilhos mentais poderosíssimos que fazem com que você atribua importância e dê valor para essas pessoas e instituições. O gatilho mental da autoridade é um estímulo que desperta no receptor o respeito pelo emissor e, consequentemente, admiração e obediência voluntária. Desse modo, eles vão poder falar: nós protocolamos um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Nós fomos protagonistas da queda do presidente. Nós lutamos pela democracia. Nós. A egolatria em sua máxima versão. Não são eles que dizem que eles derrubaram a ex-presidente Dilma? Então, quem vê ou ouve esse discurso, essa estratégia do nós, vai pensar: caraca, o MBL é foda. Putz, estão repetindo o sequestro de autoridade que fizeram na época do impeachment da presidenta Dilma. Que é quando você rouba a autoridade de alguém. Com isso, eles terão histórias para contar, até mesmo para os netos, mesmo que essas histórias sejam fantasiosas, não é mesmo? Vocês podem achar que isso não tem tanta importância, mas o Renan foi tão bem sucedido nessa articulação, nessa estratégia, nessa manipulação que está sendo aplicada nesse momento na militância, que ele aumentou a sua audiência do canal no YouTube absurdamente. Se vocês observarem as lives do canal do Movimento Brasil Livre, quase não tinham audiência. Principalmente quando você analisa o fato deles possuírem mais de 3 milhões de inscritos. Veja o próprio depoimento dele no último dia 28 de abril. E aí, vamos para o encerramento aqui. Carlos, mande suas palavras aí. Excelente programa, batemos 3.500 pessoas hoje aqui numa live plantão à tarde, um programa novo que está iniciando e já começou com... Eu lembro que assim, cara, a gente chegou lá época no início, tinha 350 pessoas. Esse aqui é um novo programa à tarde, num horário novo. Vamos lá. Outra técnica muito bem aplicada para manipular a militância foi aplicada na live, onde ele criou a hashtag vazagado ou xogado. Com isso, estamos diante de duas técnicas, A rotulagem e mais um outro gatilho mental muito poderoso, que é a prova social. O gatilho mental da prova social é um estímulo que orienta o receptor a basear suas decisões, o seu senso de julgamento a partir das ações do grupo que ele confia, de modo a ele confiar mais no julgamento do grupo do que no seu próprio julgamento. Então, o receptor passa a seguir o que os outros estão fazendo e não aquilo que ele gostaria de fazer por pura consciência. Já a rotulagem é uma técnica que você rotula sua vítima, rotula o seu adversário com termos e adjetivos que o desqualifique,
de modo a ativar em terceiros que estão observando essa dinâmica, esse conflito, emoções negativas quanto ao mesmo. Com essa ação, o MBL consegue dar à sua militância elementos para uni-la, fazer com que a mesma crie o sentimento negativo contra os eleitores de Bolsonaro, de modo a nem avaliar, de modo a fazer com que essa militância nem avalie as críticas que estão sendo levantadas contra o movimento, mesmo que sejam válidas, adotando como resposta automática, como resposta única, como uma forma inconsciente de ação, o vaza-gado. É como se o MBL estivesse dando uma mensagem para a militância. Não discuta, rotule seu adversário, chame-o de vaza-gado. Quando você instrumentaliza sua militância dessa forma, você está tirando dela a capacidade de pensar racionalmente e está transformando-a em um instrumento de propaganda. Você tirou a individualidade das pessoas, tirou a racionalidade do jogo, coletivizou o pensamento de todos os membros, fez com que todos se tornassem gado. Se você chegar lá e fazer um questionamento plausível, os militantes vão responder, vaza gado. Irônico, não? Esse gatilho mental também é conhecido como o efeito manada. Observe que, analisando algumas ações do Renan Santos e do MBL, podemos concluir, podemos detectar as seguintes estratégias e técnicas adotadas até o presente momento nesse pequeno recorte que eu fiz. 2 estratégias de guerra, que foi a declare guerra aos seus inimigos, a estratégia da polaridade, e a estratégia do derrote-os em detalhes, né? A estratégia do dividir e conquistar. Identificamos também a aplicação de 4 leis do poder, sendo elas: agite as águas para atrair os peixes, chame a atenção a qualquer preço, crie espetáculos atraentes e conquiste as mentes e os corações. Percebemos também a aplicação de 5 gatilhos mentais. Gatilho mental do inimigo comum, gatilho mental da polêmica, gatilho mental da antecipação, gatilho mental da autoridade e gatilho mental da prova social. E enxergamos uma técnica de propaganda que foi a rotulagem. Bem, meus amigos, espero que fique bem claro que o interesse dessa galera é por poder, nada mais do que isso. É possível que eles façam algum bem para o Brasil nessa busca? Sim e não. Quando percebemos que uma ação está sendo direcionada em busca por poder, é preciso entender quais são as intenções que estão por detrás. Pois a 3ª lei do poder diz: oculte as suas intenções. Se as intenções estão ocultas, precisamos procurar entender, precisamos procurar compreendê-las através de hipóteses. Para isso, construo 2 hipóteses para avaliarmos no decorrer dos próximos meses. Hipótese 1. Esse ano tem eleições municipais e voltar a ter o protagonismo das ruas ajudará o movimento a ser visto como autoridade. Para o presente momento, isso é fantástico. E ainda criar um inimigo comum, colocando lá o presidente como alvo. Com isso, eles estão criando elementos para unir pessoas, né, e facilitar a criação da prova social. Quando a militância trabalhar para eles, veremos a 7ª lei do poder ser aplicada, pois a mesma diz: faça com que os outros trabalhem por você, mas sempre fique com crédito. E o crédito será ter os seus braços direitos eleitos prefeitos e vereadores espalhados pelo Brasil afora. Já a hipótese número 2, a eleição de Bolsonaro mostrou que a direita, em qualquer contexto de segundo turno, vai se unir contra a esquerda. Logo, Bolsonaro caindo, o MBL pode ter nomes em mente para oferecer como alternativa para disputar as eleições de 2022, como tentaram fazer com Flávio Rocha, que não vingou. Creio eu que Sérgio Moro pode estar no radar
para ser uma possível opção para eles. Sabia que quando uma gota de sangue cai no mar, os tubarões aparecem doidos para querer pegar uma presa frágil e indefesa? Pois é, enquanto o Bolsonaro sangra, muitos querem aproveitar este momento de fragilidade para tirar um pedaço de sua carcaça. Como eles estão convocando a manifestação virtual para o próximo dia 3, convido você para subir a partir de hoje e dos próximos dias até o dia 3 a hashtag MBL Traidor da Nação. Vamos fazer ele ficar surpreso novamente. Olá, meus queridos amigos, tudo bom? Que treta, hein? Fim de semana cheio de briga, MBL, o grande traidor da nação. Eu vi lá as hashtags, fiquei bem, vamos dizer assim, surpreso, né? Bem, meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, dê seu joinha, se inscreva no canal, acione o sininho e deixe o seu comentário aqui dizendo o que você achou do vídeo, qual a sua opinião a respeito do que foi apresentado aqui. Dê essa força para o seu amigo aqui, ajudando esse canal a crescer. Se esse vídeo chegar a 50 mil visualizações, prometo fazer um segundo vídeo analisando as estratégias linguísticas específicas do Renan, de modo a indicar outras estratégias que estão sendo adotadas pelo mesmo. Valeu? Até o próximo vídeo.